Olá, pessoal, somos o grupo 3, composto pelo Danilo, Felipe, a Luísa, eu e o Paulo. E hoje a gente vai falar sobre o aquecimento global, as suas causas e como podemos retardar seu avanço. Bom, então vamos falar um pouquinho da evolução da temperatura média global. De início, é importante a gente ter uma imagem do problema desse aumento da temperatura, que ele vem sendo desde os tempos mais antigos, desde a Revolução Industrial, mais especificamente. Por conta um pouco das indústrias da Europa. Então, nessa época, nenhuma medida foi tomada. Então, essa figura consegue ilustrar um pouco para a gente que não é um problema recente, tá? Então, nessa próxima imagem, a gente consegue ver quais países que estão emitindo mais gases desde dessa época da Revolução Industrial. Então, a gente pode ver os Estados Unidos, os países da União Europeia, aí um pouco puxando também para a Alemanha, para o Reino Unido. Então, a gente consegue ter um pouco mais de noção de quem estão sendo essas figuras para a contribuição do aumento da temperatura média, tá? Então, um outro parâmetro que é legal a gente ter se a gente não frear, como que vai ser essa evolução? Então, se a gente continuar da mesma maneira que estava sendo desde aquela época, não tomando nenhuma medida de prevenção e de retardamento do aumento dessa temperatura, a gente pode chegar a aumento até de 4 graus. Até 2094, e isso pode causar consequências que a gente ainda não consegue medir, mas a gente já está sentindo. Eu vou falar um pouco agora dos causadores aí do aquecimento global e principalmente da intensificação do efeito estufa. Começando aqui com o gás carbônico, que é o principal responsável pelo aumento do efeito estufa, os processos que mais geram esse gás de forma poluente são a queima dos combustíveis fósseis, o desbalanço ecológico dos oceanos e a retirada da cobertura vegetal, onde, ao se retirar uma árvore, perde-se o potencial de retenção. Então, tem-se um aumento indireto da concentração desse gás. Além disso, no caso das queimadas é ainda pior, pois se devolve o que foi retirado de volta à atmosfera. Outro gás de grande importância nesse processo é o metano. Ele é o segundo gás que mais influencia. A sua contribuição para o efeito estufa é estimada em cerca de 20%. Desde a Revolução Industrial, a sua concentração na atmosfera aumentou expressivamente, em 151%, e por conta do crescimento da população mundial e das suas consequências, como o aumento de resíduos orgânicos, lixo, aterros sanitários, esgoto, mas principalmente por conta do crescimento da pecuária, pois os ruminantes produzem esse gás como subproduto da sua digestão. Agora a gente vai falar um pouquinho de como a gente freia esse aumento da temperatura global, algumas coisas que podem ser feitas tanto para retirar gases da atmosfera quanto para diminuir a emissão deles. Primeiramente, falando do dióxido de carbono, uma das várias coisas usam ainda certos materiais que liberam dióxido de carbono, como por exemplo as matrizes energéticas e os carros em si, que usam petróleo, carvão mineral para a geração de energia. Com isso, a mudança disso, a diminuição de uso de carros é uma das coisas que pode começar a diminuir a liberação de dióxido de carbono. E, quando relacionado a árvores, a restauração florestal e a diminuição do desmatamento com as consequências que já foram ditas aqui. Agora, com o metano, se focando um pouco mais na parte da pecuária, algumas dietas especiais e a implementação de um sistema conhecido como sistema silvopastoril, em que a gente tem os ruminantes em meio a árvores, comendo e vivendo ali, são algumas das coisas que podem ser feitas para ajudar na digestão desses animais e diminuir a liberação de metano, mas também alguns estudos apontaram um mineral que é capaz de capturar e reter esse gás. Ainda alguns estudos precisam ser feitos, mas já é um grande avanço. Por fim, algo que consegue englobar esses gases e ainda outros que contribuem para o aumento da temperatura mundial são os créditos de carbono, ou redução certificada de emissões. Basicamente, caso uma pessoa ou empresa consiga retirar da atmosfera ou deixar de produzir 1 tonelada de gás carbônico, ela equivale a 1 crédito de carbono. Esses créditos podem ser negociados entre pessoas e empresas para que a gente consiga ter um certo equilíbrio com a quantidade de gases na atmosfera, evitando que haja
o aumento tão expressivo da temperatura. E aqui embaixo a gente tem algumas comparações, dependendo da tonelada de gás que você retirar, quanto do potencial de aquecimento global de cada um. Precisa de 1 tonelada de gás carbônico para conseguir 1 crédito de carbono. Agora, precisa de 1 tonelada de metano para se conseguir 21 créditos de carbono, porque ele é muito mais difícil de se retirar da atmosfera. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção.